tarde a todos. Hoje, 2 de março do ano 2024, às 14 horas e 2 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Agreste Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Desde já agradecendo aqui a compreensão de todos em razão da mudança de horário que foi feita e que teve de pronto a compreensão e concordância. Com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Não há, Excelência. Não há expediente. Excelência, ofício 05/2024, Gabinete de Juiz da 8ª Vara Criminal de Natal, 7 de março de 2024. Endereçada à senhora secretária Valteíse Gomes Barbosa. Acuso o recebimento do e-mail subscrito pelo servidor Genilson Martins, lotado na Secretaria Judiciária do TJRN, que foi dirigido à Secretaria da 8ª Vara Criminal, extinta a partir da criação da instalação da Secretaria Unificada das Varas Criminais de Natal. Tal e-mail é válido, todavia, para as comunicações com o gabinete da 8ª Vara Criminal, por se achar registrado no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Cuida o e-mail de solicitar a remessa dos autos de apelações criminais emitidas ao primeiro grau para fins de cumprimento de diligências. Em síntese, as 5 apelações criminais em referência retornaram ao primeiro grau com a finalidade de que os membros do Ministério Público, com atuação perante a 8ª Vara Criminal, com atribuições relacionadas aos processos em apreço, oferecessem contrarrazões aos recursos de apelação. Referiu-se aos 5 autos baixados em primeiro grau nos dias 7/8/2023, 23/10/2023, 9/11/2023, 20/10/2023 e 23/10/2023, respectivamente. Observo, visualizando as movimentações que, a partir do ingresso nos autos junto à Secretaria Unificada das Varas Criminais, há encaminhamento imediato por ato ordinário do membro do Ministério Público para apresentação de contrarrazões. E, a partir daí, invariavelmente, se seguem certidões de decurso de prazo ao retornar ao titular da acusação. Importa realçar que, concluídos os autos ao gabinete, são exarados despachos de impulso instalado ao poder do promotor de justiça a praticar os atos inerentes às suas atribuições, indispensáveis ao julgamento dos apelos, com a urgência necessária. Cumpre-me informar como, inclusive, ressalvei óbvio das movimentações dos constantes atrasos nas apresentações de contrarrazões, que nos meses de setembro e outubro de 2023 oficiei o representante do Ministério Público quanto à adoção de providências por fim aos constantes atrasos e perdas de prazo nos mais diversos atos afetos às suas atribuições. Bem assim, dei conhecimento desses fatos à Corregedoria do Tribunal de Justiça, inclusive mencionando as perdas de prazo para a apresentação das contrarrazões, dentre outros entraves. Válido levar ao conhecimento da Secretária Judiciária e de todos os embargadores com atuação na Câmara Criminal que a Procuradoria de Justiça empreendeu recentemente ações para reduzir os atrasos, designando os promotores de justiça que atuarem excepcionalmente em mutirões auxiliando a 57ª Promotoria de Justiça, que atua perante a 8ª Vara Criminal no maior número de processos, frente às atribuições. Dou conhecimento que nesta mesma data, 7/3/2024, enviei ao 57º Promotor de Justiça, via WhatsApp, o expediente ordinário da Secretaria Judiciária, que me foi enviado por e-mail, solicitando que empreendesse a urgência necessária. Deste modo, conseguindo a Vossa Senhoria que para vosso conhecimento, e especialmente aos desembargadores com atuação na Câmara Criminal, que todos os esforços possíveis têm sido empreendidos por este magistrado para a obtenção de celeridade necessária e a efetivação da prestação jurisdicional. Encaminho, em relação a cada uma das apelações, as movimentações documentadas, desde a remessa ao primeiro grau. No ensejo, renovo meu apreço e consideração, pondo-me à disposição para a adoção de ações que me são próprias,
as quais, inclusive, tenho exercido com gestões pessoais junto ao Ministério Público, buscando suprir os retardos que se evidenciam em várias fases do trâmite processual. Francisco Gabriel Maia Neto, juiz de direito. Somente. Não há nenhum outro, obrigado. Comunicações, indicações e propostas. A respeito deste ofício do magistrado Gabriel Maia, fiz questão de trazer aqui, embora a resposta seja direcionada à Secretaria Judiciária, de respeito a um encaminhamento que foi feito por todos os gabinetes, né? Que é a questão do processo retornar ao primeiro grau em diligência para a apresentação de contra-razões lá no primeiro grau. 3 processos eram no gabinete do Dr. Ricardo Tinoco, 2 outros do gabinete do desembargador Saraiva Sobrinho. E esse atraso me parece ser superior já a 1 ano. Então, me parece bastante grave e, embora já tenha sido noticiado aí que a Procuradoria-Geral de Justiça já está adotando providências, é interessante que todos tenham conhecimento e que possamos aí, enquanto Câmara Criminal, reforçar esse encaminhamento que foi feito pelo Dr. Gabriel Maia, e se todos estiverem de acordo, fazer aqui um ofício pedindo que seja notado aí providências urgentes e que o que aconteceu na 8ª Vara Criminal que não se repita em outras. Eu tive recentemente lá na comarca de Mossoró e também reclamações com relação a dificuldades na realização de audiência, seja por conta da falta de defensor público, seja também por conta da presença do representante do Ministério Público, muito embora é uma vara nova lá, que o titular é o Dr. André, e aí a Procuradoria-Geral de Justiça tem realizado esforços no sentido de, e ainda não até preencher, para que aconteça a promoção, que não seja aí prejudicado nenhum ato judicial. Mas esse da 8ª Vara causou aí bastante perplexidade. Eu não tenho nenhuma outra comunicação a fazer. Doutor Eduardo Pinheiro não tem. Doutor Ricardo Tinoco. Também não tenho, senhor presidente. Só concordar aí com a vossa proposição em relação aos demais juízos de competência criminal. Doutor Anísio Marinho, Ministério Público. Excelência, só para reforçar aí, essa criação da promotoria de Mossoró, para atender essa criação da vara, já está sendo ultimada. Então, acredito que nesses próximos 15 a 20 dias deveremos preencher. E em relação a essa outra situação, eu acho que também já chegou ao conhecimento da Corregedoria, do Ministério Público, e que deverá tomar também as devidas providências para sanar algo lamentável. Obrigado. Perfeito. Esgotada a ordem administrativa, na ordem judicial, nós temos aqui o primeiro com sustentação oral, é o número 2, é o agravo em execução penal, número 80.0073, dígito 67, ano 2024, a origem 3ª Vara Regional de Execução Penal, agravante Mona Lisa Amélia Albuquerque de Lima, advogada é a mesma, agravado do Ministério Público, relator Dr. Ricardo Tinoco. Tem mesa? Tem mesa, senhor presidente. E agravante por videoconferência. Vossa Excelência tem até 10 minutos, doutora Mona Lisa. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Excelência. Eu gostaria de iniciar a minha sustentação cumprimentando a todos que compõem esta Câmara Criminal, Ministério Público, serventuários, operadores do direito e todos os servidores do Tribunal de Justiça. Este agravo em execução, ele versa sobre o pedido da defesa em reconhecer a remissão pelo estudo
Remissão esta que foi comprovada através da juntada do histórico e através do diploma por curso reconhecido pelo MEC. Eu gostaria de retirar um trecho de extrema importância de um promotor que atua na 2ª Vara Regional a respeito da remissão pelo estudo através de curso à distância. Assim ele falou: as condições para a remissão da pena pelo estudo realizado à distância estão previstas no parágrafo 2º do artigo 126 da Lei de Execuções Penais, que nada dispõe acerca da obrigatoriedade de autorização ou convênio com a unidade prisional ou da exigência de fiscalização por parte do estabelecimento, mormente em regime semiaberto, impondo a necessidade de certificação da atividade pela autoridade educacional competente pelo curso realizado. Frisa-se que a Lei de Execuções Penais exige tão somente a certificação dos cursos frequentados pela autoridade educacional competente para fins de remissão da pena, não fazendo nenhuma exigência quanto à fiscalização das atividades por parte do estabelecimento prisional, nem tampouco a necessidade de convênio entre a instituição educacional e o presídio. Assim, comprovada a conclusão em curso à distância, por meio de certificação, o deferimento da remissão da pena é a medida que se impõe. Ele finaliza o entendimento dele colacionando uma jurisprudência que fala: nesse sentido, cabe destacar que a remissão pelo estudo é regulada pelo artigo 126, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 12.433/2011, a qual aduz que a cada 12 horas de frequência escolar, o apenado fará jus à remissão de um dia de pena, divididas no mínimo em 3 dias. Nesse sentido, a contagem do tempo para o fim deste artigo será feita à razão de um dia a cada 12 horas de estudo. Neste agravo, ele fala que deve ser obedecida e concedida e dado provimento diante da remissão pelo estudo à distância, com reconhecimento da carga horária. Ele é oriundo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, agravo número 1000005427571, dígito 4, de relatoria da desembargadora Jane Silva. Então, com esse entendimento, a defesa compreende que exigir documentações ou elementos que a legislação não prevê seria uma inovação dentro da lei da execução penal. O curso à distância ele é reconhecido pelo MEC, por mais que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seja contrário ao provimento do agravo, com a devida vênia, é uma inovação requerer qualquer elemento que não esteja previsto em lei. É peculiar, compreendendo a defesa que o julgador ele pode se questionar pelos motivos nos quais foi opção o curso à distância, mas o monitoramento eletrônico ele exige um recolhimento às 8 horas da noite. Em particular, há 2 anos, esta agravante, por opção, de maneira voluntária, decidiu mudar o ramo do direito, não atuando mais na área criminal. Para que a atuação ocorra em outra área atual, que é a do direito empresarial e do direito médico, é necessário que cursos sejam feitos, pois não é possível que eu possa atuar em outra área sem que eu me especialize. No horário da tarde, eu preciso trabalhar. No horário da manhã, eu preciso acompanhar a minha filha nas terapias que ela faz, devido ao transtorno que ela tem. Então, só me resta o horário noturno. E apesar da central do monitoramento permitir que cursos sejam feitos à noite, existem barreiras psicológicas que fazem com que simplesmente esta agravante não consiga cursar com tranquilidade, com paz, em paz, um curso que seja após as 20 horas. Então, mesmo que a lei permita a concessão da remissão pelo estudo de curso
com certificação pelo MEC, que é o caso, se for para que, se tiver de ocorrer uma perda em razão da escolha à distância, a defesa sempre vai optar pela perda, pelo não reconhecimento. Porque existem questões pós-traumáticas a tudo o que ocorreu que estão sendo trabalhadas psicologicamente. Eu gostaria de enfatizar isso, justamente porque o jogador ele pode se perguntar o porquê da não escolha de um curso presencial. Justamente por isso. Pela lei permitir o curso à distância e por não existir outro horário que possa ser feito, senão noturno. E noturnamente, diante da limitação do horário, eu prefiro cursar no meu domicílio. Diante de tudo o que foi exposto, da legislação que foi apontada, a defesa requer o provimento do agravo para que seja considerada a remissão pelo estudo, já que foi um curso que foi feito, que foi de fato cursado oriunda de uma instituição séria. E nesses termos, a defesa pede o deferimento. Obrigada. O relator, doutor Ricardo, como volta? Presidente, eu estou suscitando aqui inicialmente uma preliminar de não conhecimento parcial do recurso em relação à pretensão adstrita à mera retificação da JEP. E no mérito, não obstante a advogada tenha apontado um excerto oriundo, salvo engano, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim como me parece o opinamento de um promotor de justiça, também, salvo engano, oriundo de uma comarca aqui do estado. Eu cito aqui no voto, já disponibilizado a vossas excelências, um precedente oriundo do STJ, da relatoria do ministro Joel Ilan Pastionic, no agravo regimental no HC, aqui identificado. E nele, com muita objetividade, a interpretação já assentada na Corte Superior, aqui eu posso fazer a citação na parte que interessa no item 2, o certificado de conclusão do curso está desacompanhado de dados a respeito da frequência escolar, dos métodos de avaliação empregados e da carga horária total do curso concluído, além de não haver habilitação da instituição, que nessa parte não interessa, uma vez que, de fato, a instituição que faz referência à agravante, ela é o que se sabe de reconhecimento do Ministério da Educação. Então, como a remissão é um instituto destinado a considerar o trabalho, né, o labor ou o exercício de atividade de conhecimento estudantil, acadêmica, é claro que é necessário que concretamente se faça a prova de que essa matrícula, esse registro, está de fato produzindo resultado prático. Ou seja, que há uma frequência, que essa frequência se dá numa dada carga horária e como se faz, evidentemente, o aproveitamento das disciplinas ou dos componentes curriculares que dizem respeito ao curso escolhido. O desacompanhamento, né, desses documentos que são essenciais torna realmente insuscetível de acolhimento à pretensão deduzida no agravo. Então, com base nesses fundamentos, senhor presidente, eu estou conhecendo do agravo, mas no mérito eu não confiro o mesmo provimento pretendido, como voto. Com relação à preliminar, suscitado de ofício, o Ministério Público opina pelo acolhimento. Doutor Eduardo Pinheiro acompanha o relator, eu não divijo, então proclamo processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, o número 5, na ordem cronológica, é o agravo execução penal número 81.60.28 de 75, ano 2023. A origem, primeira vara regional de execução penal, agravante Andrew Martins da Silva, advogado Dr. Jetson Lucas de Souza Ferreira, Ministério Público agravado, relator Dr. Ricardo, está em mesa? Em mesa. Dr. Jetson, está na sala? Vossa Excelência tem até... Sim, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Certo. Saúdo os implícitos desembargadores da Colina Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ao doutor Procurador de Justiça, a todos os serventuários que aqui estão presentes.
e aos nobres colegas que também fazem parte. Excelência, trata-se de agravo em execução, inconformada essa defesa com a decisão proferida pelo juiz da primeira vara de execuções penais, quanto à concessão da progressão de regime do senhor André Martins da Silva. Em março de 2023, a defesa requereu que fosse concedida a progressão de regime do senhor André, pois se encontrava passando mais de 8 meses do seu direito, pois se encontra no direito desde 5/11 de 2022 a progressão de regime. Porém, o juiz de execução negou a progressão de regime, alegando uma fuga que o senhor André teria praticado em 2017. Fuga esta, excelências, que não houve nem questão de falta, não houve nem comprovação de nada. E mesmo assim, o juiz de execução, em 2023, se passado mais de 6 anos da fuga, ainda continua alegando a fuga para negativa da progressão de regime. Do mesmo jeito, alega 3 condenações que o senhor André teve. Porém, excelências, essas condenações desses processos são de processos anteriores, processos de 2014, 2015 e 2017. Em 2019, o senhor André foi preso novamente em uma investigação por suposta prática de tráfico e associação para o tráfico, o qual foi-lhe dado o direito de responder o processo em liberdade. Até o momento, não se há nem sequer esperança de quando vai haver essa audiência desse processo de 2019. Quanto a um processo que o juiz alega que é na vara de organizações criminosas, um processo de 2015, excelências, esse processo se encontra prescrito. Inclusive, esta defesa peticionou no processo pedindo a prescrição do mesmo. Então, excelências, conforme o próprio presídio mostrou o atestado de conduta carcerária e comprovou-se que o senhor André tem uma conduta excelente no presídio, não responde nenhuma sindicância, nunca teve problema, nunca nem sequer foi para um procedimento disciplinar dentro do presídio, excelência. A ressocialização do preso deve ser respeitada. O princípio da presunção de inocência deve ser respeitado, excelência. O juiz alega o princípio pro societar. Excelência, o direito penal não se vê o princípio pro societar, mas sim o indúbio pro réu. E isso num processo de conhecimento. Então, excelências, não há essa defesa após análise, pedidos e várias conversas com o próprio juiz de execução. Esta defesa, excelência, não vê motivos para a negativa da progressão de regime do senhor André. O André nunca usou uma tornozeleira eletrônica na vida dele. Nunca foi posto no regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica. Tendo essa a sua primeira vez, excelências, que o mesmo será posto no regime semiaberto com uso de tornozeleira. Então, requer essa defesa, excelência, que seja reconhecido o direito do senhor André de progredir de regime, que o mesmo possa ser inserido novamente na sociedade, em respeito à ressocialização do preso, excelência. O mesmo tem uma família, tem uma esposa, tem um filho para cuidar, desde 2019 que se encontra preso, desde 11 de 2022 que se encontra no direito de entrar no regime semiaberto, excelências. Então, por esse motivo, inconformado com a decisão que negou o direito de progressão de regime do senhor André, essa defesa interpôs o recurso de agravo em execução, que nem dito anteriormente, em março foi pedido, em maio o juízo negou, dando 180 dias a mais no regime fechado, né, para que o mesmo pudesse cumprir pena mais 180 dias. Passados os 180 dias, esta defesa pediu novamente a progressão de regime. O juiz de execução falou na questão da multa, o Ministério Público opinou pelo parcelamento e o pagamento da multa, sendo isto realizado, foi paga a multa, foi pago o parcelamento, não existindo débito algum, excelências. E mesmo assim, após ir no concurso para a decisão, o juízo negou o direito de progressão do regime do senhor André. Então, por esse motivo, excelências, para finalizar a sustentação desse constituinte, requer esta defesa, excelências, que seja concedido o direito do semiaberto do senhor André com uso de tornozeleira eletrônica, excelências. É nesse sentido a defesa. Obrigado, relator. Senhor presidente, muito objetivamente, com o devido respeito ao que foi sustentado da tribuna pelo advogado, os autos revelam
data vênia, uma realidade um tanto quanto distinta da que foi esboçada por ocasião da sustentação. O que se vê é que se trata de um agravante que praticou fuga e 2 novos crimes durante o cumprimento da reprimenda. Quer dizer, estamos diante do cometimento de espécies delitivas já por ocasião do sancionamento penal advindo do Estado juiz. E digo mais, há condenações por delitos cometidos com violência e grave ameaça, inclusive tentativa de homicídio, o que denota, o que evidencia a habitualidade criminosa. Para além disso, vê-se que a unificação das penas fez totalizar um quantitativo de 26 anos e 8 meses de reclusão, o que também se soma com os fundamentos aqui já apontados, além do fato de o mesmo ser integrante de facção criminosa de conhecimento público e que aqui também se encontra indicada. Sabe-se, isso não é novidade, que a análise desses elementos subjetivos que compõem, esses requisitos subjetivos que compõem a pretensão de progressão de regime, não encontra, na esteira do entendimento já sedimentado pelo STJ, limitação temporal. Isso, inclusive, também aqui está secundado por esse oriundo do STJ, aqui no agravo regimental, aqui identificado 571485 de São Paulo, da relatoria do ministro Joel Parcionic. Então, senhor presidente, não há realmente como desconhecer a coexistência de fundamentos que realmente impedem que a concessão do benefício se dê da forma como pretendida no agravo. Isso em consonância com a inteligência do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal e dos artigos 50, incisos 2 e 6, 112, caput, 118, inciso 1, da Lei de Execução Penal. Por tais fundamentos, eu estou conhecendo o agravo, mas desprovendo quanto ao seu mérito. Eu voto, senhor presidente. Doutor Eduardo? Acompanho. Eu não divijo. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, número 6 é o apelo criminal número 80.2770, lixo 34, ano 2022. A origem, primeira vara da comarca de Pau dos Ferros, apelante JG da C, advogado doutor Genilson Pinheiro, pela do Ministério Público, eu sou o relator, processo em mesa. Doutor Genilson, na sala. Estou sim, excelência. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor Paulo, digno desembargador desse estado do Rio Grande do Norte. Doutor Genilson, excelente. esse processo ele tem tramitação em segredo de justiça, então aquela Sim. máxima de preservar aí os nomes e os fatos que possam levar a eventual identificação também. É possível fazê-lo dessa maneira? É possível, doutor. Então, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador, doutor Galber Rego, digníssimo membro dessa corte, e em especial da Câmara Criminal do Rio Grande do Norte, quem orgulha o Poder Judiciário desse Estado e, por que não dizer, do Brasil. Doutor Ricardo Tinoco, exemplo de dedicação, de sabedoria, de respeito, a quem eu saldo. Doutor Eduardo, juiz convocado, procurador de Justiça, doutor Anísio Marinho, a quem eu saldo em nome de todos os outros representantes do Ministério Público. Excelentíssimo senhores, senhoras, serventuários da Justiça, colegas profissionais do direito, advogados, defensores públicos, meus senhores. Excelência, o presente recurso, ele se destaca pela visão da defesa de que o recorrente foi acusado de forma injusta de um crime que, para a sociedade, para os meios de comunicação, já se encontra condenado. Veja, doutor
desembargador relator, e o fato teria acontecido, em tese, no ano 2019, mas não diz horário, dia. Enfim, é uma situação muito evasiva, né? Ademais, excelências, no recurso, a gente rebate que não teve o direito ao contraditório, bem como houve um cerceamento do direito de defesa, a ampla defesa, do devido processo legal. Por que, excelência? Porque a denúncia narra que o fato teria acontecido entre a vítima e o recorrente, que encontrava-se na companhia de outra criança, que era a prima da vítima, em tese. Veja, a defesa, no momento próprio, requereu que essa criança, citada pelo ilustre representante do Ministério Público, fosse ouvida, né? Fosse ouvida em um depoimento especial, sem danos, né? Para que a gente não pudesse cometer injustiça. Infelizmente, o pedido não foi acatado. E na audiência de instrução a gente retirou esse pedido e não foi acatado. E a criança, que era prima da suposta vítima, não foi ouvida. Outro ponto que merece assim uma ponderação por parte de outros magistrados é que a avó da criança, pessoa que trouxe o fato à justiça, e a mãe, pessoa essencial para esclarecer esse fato, na audiência de instrução, excelência, ela foi dispensada pelo representante do Ministério Público, mesmo a defesa insistindo para que ela fosse ouvida. Há contradições fortíssimas de que essa acusação ela foi trabalhada como um enredo para prejudicar a tia, a mãe do recorrente, que é tia da mãe da vítima, que havia uma rixa de família, eles moravam próximo à casa do acusado, e a mãe da vítima, pelo comportamento desregrado, criou uma situação muito complicada para a mãe do acusado, né? E havia uma rixa, isso, embora a mãe da vítima tenha negado em juízo e não tinha nenhuma desavença com o recorrente e com a mãe do recorrente, e que a avó da criança também não falava com o recorrente e a sua mãe, a própria menor de 6 anos, ela diz que a sua mãe não andava na casa do acusado, do recorrente, o recorrente não andava na casa da mãe da vítima, bem como a avó, a suposta vítima, excelência, não se falavam, era intrigada. Então não tem sentido essa acusação, quer dizer, é um capricho, um sentimento de vingança. Quem poderia aclarar, trazer, dirimir essas dúvidas seria o depoimento especial da criança Júlia, filha do recorrente, da prima da vítima, e a avó da suposta vítima. A avó não foi ouvida, a menor não foi ouvida, e a sentença foi uma sentença
de condenação exasperada, né? Pois nos autos não se sabe sequer o dia e o horário que essa acusação, que esses fatos teriam acontecido. Então, num processo democrático, penal, um processo penal democrático, um Estado de direito, para uma acusação desse tipo, era necessário que a forma, como garantia do direito, tivesse sido assegurado, como consta na Constituição. O direito à ampla defesa, ao contraditório. Veja, Excelência, que nesse período, que a gente não sabe nem o dia, nem o horário, mas suponhamos que ele podia ter sido no mês de dezembro, podia ter sido no mês de janeiro. O mês de dezembro estava iniciando, nós estávamos nas portas da Covid. Qual sentido tinha uma criança ir brincar na casa de um intrigado, quando os avós, as tias não se falavam? Todas as testemunhas que foram ouvidas, que frequentavam a casa do recorrente, que vinham buscar o recorrente para trabalhar, são categóricas em dizer de que nunca viram a vítima na residência do recorrente e muito menos, Excelência, o recorrente andando com a vítima. O que a defesa suplica, o que a defesa busca, é que haja um julgamento justo. E para que esse julgamento fosse justo, era necessário que a menor prima da vítima tivesse sido ouvido, que tinha praticamente a mesma idade. Houve um depoimento especial da vítima, mas não houve um depoimento da prima e amiga da vítima, que, segundo a denúncia, a vítima brincava com a prima, mas isso não foi levado a sério. Então, eu pediria essa Câmara Criminal, composta por profissionais competentes, profissionais que conhecem o direito, que conhecem o que hoje nós estamos vivendo. Hoje, por causa de um sentimento de vingança, você tenta prejudicar outra pessoa. É o que a gente está vendo hoje. A mãe da vítima não falava com o recorrente. A mãe da vítima não falava com a tia. A mãe da vítima não frequentava a casa do recorrente, porque era intrigada. E por qual razão a avó iria levar essa criança para brincar na casa de pessoas que não era bem vista? Esse é o X da questão. É a dúvida. Eu peço ao Conselho de Sentença, ao Tribunal do Júri, essa Câmara Criminal, ao relator, às vogais, né, que analise, que veja essa situação, de reconsiderar essa decisão, de reformar essa decisão, essa sentença, para garantir ao recorrente o direito do contraditório, o devido processo legal. Na pior das hipóteses, espero que isso não aconteça, mas levando em consideração que nós não temos uma certeza de qual mês, de qual dia, de qual horário esse fato, em tese, teria acontecido, essa pena, ela não poderia ter sido aplicada. Ela deveria ter sido, o benefício deveria ser aplicado em favor do recorrente, indúbio pro réu. As incertezas, olha, não foi possível nem quantificar, nem estabelecer o dia, o mês, em tese,
teria acontecido em 2019, mas sem especificar o mês e o dia. Então, a gente estava à porta da Covid-19. A Covid iniciou-se em fevereiro de 2020. Quer dizer, se não foi em 2019, se foi em 2020, era impossível. Se foi em 2019, em qual mês, em qual dia? Os exames que a menina foi realizada, não se constatou nada. Então, o que houve foi um enredo, um sentimento de vingança da mãe da vítima em tentar prejudicar o recorrente. Dessa forma, eu suplico a essa Câmara Criminal, através dos desembargadores, doutor Galber, doutor Ricardo, doutor Eduardo, bem como o procurador, muito bem desempenha a sua função, e veja essa possibilidade de garantir ao réu, ao recorrente, o direito a um processo justo. E um processo justo seria reformando essa sentença e reiniciar a coitiva da menor e da mãe da vítima. É assim que se funciona a defesa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Genilson. O processo tem uma preliminar. Aqui o áudio lá. Obrigado. Tem uma preliminar de intempestividade do apelo à defesa suscitado pelo Ministério Público, que eu estou rejeitando. Temos aí a alegação da defesa de eventual nulidade em razão da ausência de 2 testemunhos que, na sua visão, seriam elucidativos para a absolvição do apelante. No entanto, a defesa, em momento oportuno, não fez o arrolamento. E, na tramitação da instrução processual, também não fez qualquer registro a tal respeito, de modo que não vejo nenhuma nulidade. Por outro lado, a autoria e materialidade me parece devidamente configurado, de modo que na dosimetria da pena, a circunstância judicial valorada negativamente eu estou mantendo. Não temos agravante nem atenuantes. A causa de aumento aí na razão da continuidade delitiva me parece merecer prosperar. Que são apenas 2 crimes e que, neste caso, a fração aplicada deve ser de 1/6. Então, eu dou provimento parcial ao apelo, que fica a sanção penal em 10 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, mantido o regime fechado. Revisou como vota, doutor Ricardo? Eu acompanho, Vossa Excelência. Doutor Eduardo? Igualmente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, também teríamos aqui a defesa do doutor Genilson, não mesa do doutor Genilson, o 7º. Tem um 15º, habeas corpus número 80-2053, dígito 49, ano 2024, impetrante, doutora Andressa Ellen Silva Teixeira, paciente Matheus Faustino Coutinho, autoridade 14, juiz de direito da Vara Única da Comarca de São Bento do Norte. O relator, doutor Ricardo Tinoco, está em mesa. Em mesa. Doutora Andressa, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Excelentíssimos senhores desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Venho cumprimentá-los na pessoa do eminente relator, cumprimentar os serventuários da Justiça, autoridades, representantes do Ministério Público, familiares e demais presentes. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, em que restou demonstrada a confissão do paciente desde o início do processo, desde o APF, com o intuito de colaborar com as investigações. O paciente, Matheus Faustino Coutinho, é réu primário, conforme os antecedentes criminais que estão nos autos desse processo,
o paciente trabalha como autônomo, ele é motorista e vendedor em uma madeireira, demonstrando que tem uma prática voltada para o labor. O paciente tem um ensino médio completo, mostrando assim que possui um bom grau de escolaridade. Se mostrando ser uma pessoa que trabalha, tem residência fixa, profissão definida. Demonstra, sim, que o paciente ele não apresenta e não ocasionará nenhum risco para a ordem pública. O paciente também tem família constituída, como mostra e demonstra a defesa nos autos desse processo de forma clara, evidente e cristalina, com fotos, imagens e declarações. Além do mais, o paciente ele é membro assíduo de igreja evangélica, onde participa de projetos filantrópicos com jovens da igreja. Tem vários aspectos positivos em sua vida. O paciente também, como foi colocado nos autos desse processo, tem problemas psicológicos severos, de acordo com o laudo atestado, indicando que sofre de ansiedade, depressão e desvio de personalidade. Fica evidente que o paciente busca por ajuda. E se falando no caso que deu ensejo à prisão, a participação do paciente no delito foi a condução do veículo, pois, como falei no início, ele é motorista autônomo. O paciente não sabia de nada e a todo momento colaborou com a justiça. Não podendo, portanto, ser aplicada a questão da conduta gravosa em relação aos demais, visto que a sua única função era conduzir o veículo. E falando também do caso em comento, todos os bens naquele momento foram restituídos. E nada, friso, nada foi encontrado com o paciente. A prisão preventiva, ela só traz prejuízos para a pessoa que não tem um perfil voltado para a prática delituosa e mostrando totalmente desproporcional ao evento e à participação do paciente. Percebe-se que, de fato, valendo-se de crises existenciais que os jovens de hoje em dia enfrentam e influenciados por más companhias à procura de resolver crises financeiras, se envolvem em situações que acarretam prejuízos futuros. Aqui, o paciente merece uma segunda chance. A busca de um futuro adequado, onde possa se reconstruir e restituir. Outra questão que merece destaque e a defesa frisa novamente é que em todo momento o paciente colaborou com as investigações. A defesa, nesse momento, pleiteia pela liberdade plena do paciente. Mas, caso não seja o entendimento de vossas senhorias, que seja concedida a medida cautelar diversa da prisão. É o que se espera e pede deferimento. Andressa Teixeira, OAB Piauí 1819. Boa tarde. Relator, como vota Vossa Excelência? Presidente, primeiramente parabéns à advogada pela eloquência e do uso da tribuna, no exercício da defesa técnica. Não obstante os fundamentos e a argumentação trazida, dos autos se colhe alguns pontos relevantes que, diferentemente do que foi sustentado, denotam a gravidade concreta do delito a que se reporta a pretensão liberatória. Eu digo aqui na parte que interessa. Destacou-se que o paciente, na companhia de 4 pessoas ainda não identificadas, deslocou-se de Natal até o município de Pedra Grande com o fim de praticar o crime de roubo em análise, evidenciando assim a premeditação. Mencionou-se também, além do concurso de agentes, o delito foi praticado mediante restrição da liberdade da vítima, tendo em vista que os autores delitivos, após a inversão da posse da res furtiva,
deixar o ofendido trancado dentro do banheiro do estabelecimento comercial invadido. Há que se também realçar que o delito foi cometido em cidade minúscula aqui do interior do estado, deixando a população aterrorizada justamente por se tratar de uma localidade bastante pequena, repercutindo muito na seara da opinião pública. Eu estou, inclusive, me escudando aqui para compreender que os pressupostos para a manutenção da custódia estão presentes em decisões, inclusive oriundas aqui desta Câmara, o HC da relatoria do Saraiva, aqui identificado, bem como o entendimento que também guarda o mesmo diapasão oriundo do STJ, da relatoria da ministra Laurita Vaz, também já aqui disponibilizado no voto. De tal modo, senhor presidente, que a priori, havendo realmente a evidenciada periculosidade, nada obstante, cada conduta de cada autor deva ser aquilatada por ocasião da persecução criminal, foi dito que ele se limitou a dirigir o automóvel, o que não significa, isso será obviamente objeto de instrução, que não tivesse concordado ou participado da empreitada delitiva em sua integralidade, ainda que resguardada cada participação de cada sujeito na medida daquilo que foi orquestrado, daquilo que foi objeto do concerto no delito de coautoria, vê-se que há gravidade concreta e há periculosidade a merecerem realce para a manutenção da preventiva. De tal sorte, senhor presidente, que, com base nesses fundamentos, eu estou conhecendo do habeas corpus, mas estou denegando a pretensão que nele se deduz. É como voto. Alguma divergência? Não. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, nenhuma outra sustentação oral. Tem aqui destaque aqui nos de número 20 e 21 da pauta. O número 20 é agravo em execução penal número 80.10.66, dígito 13, ano 2024. E o 21 agravo em execução penal número 80.17.95, dígito 39, ano 2024. Ambos foram retirados da pauta virtual em razão de uma divergência anotada inicialmente por Dr. Ricardo Tinoco, e que me chamou a atenção. Matéria já teve aqui início o debate. O Dr. Ricardo ficou vencido naquela oportunidade e agora, aprofundando o estudo, inclusive teve uma nota técnica no GMF, que é o grupo aí responsável pelo monitoramento e fiscalização do sistema penitenciário, e essa nota técnica ela é bastante detalhada no que diz respeito a se considerar o não pagamento da multa como impeditivo para fim de progressão de regime. Eu mudei o meu voto de número 20, que é o agravo em execução 80.10.66, dígito 13, passando a concordar com o Dr. Ricardo. O valor da multa, neste caso, do Dr. Ricardo, ele é em torno de R$1.000. Ele é assistido pela Defensoria Pública, à época que praticou o crime estava desempregado, então tem assim uma particularidade que demonstra que permanecer um dia dentro do sistema penitenciário em razão do não pagamento de R$1.000 parece desarrazoado. O outro caso, ele tem um advogado particular, o valor já é maior. Eu estou mantendo o meu voto no sentido de negar provimento, mas deixando em aberto que o próprio advogado possa, a partir daquela orientação que é traçada na nota técnica, apresente a documentação necessária para, se for o caso, demonstrar a hipossuficiência. Então, em resumo, eu estou, no primeiro, dando provimento ao agravo, e no segundo eu estou mantendo o voto negando provimento. Doutor Ricardo. Senhor presidente, quanto ao primeiro, o de número 20 da pauta,
as razões que Vossa Excelência traz já são por demais elucidativas para justificar, inclusive, por que inicialmente eu havia divergido. Mas são situações como essas que realmente remarcam o valor da discussão, né? O valor da argumentação, em se tratando de um órgão colegiado. Quando Vossa Excelência fez esses apontamentos, e eu depreendi as razões com as quais houve essa modificação do entendimento anteriormente proferido, eu também revi o meu posicionamento de número 21, também da pauta, o subsequente, e percebi que, não obstante haja no pedido dele, o pedido seja instruído com a declaração de pobreza, ele foi assistido por advogado. Então, há uma contradição realmente assim a evidenciar a dificuldade de se entender, pelo menos assim, logo a um primeiro lance de olhar, né? Logo à primeira vista, como ele não poderia ter realmente pago, adimplido o valor da multa, que nesse caso, nós estamos tratando, não é de qualquer multa, estamos tratando de uma pena. Então eu também quero aproveitar o ensejo para dizer que vou modificar meu voto, acompanhando Vossa Excelência em relação ao do número 21, entendendo que no momento oportuno, se ele realmente fizer prova, que venha a convergir com o entendimento da nota técnica, podemos evoluir para conceder. Mas, por hora, entendo que a razão está com Vossa Excelência e, em relação ao número 21, estou também alterando meu entendimento para acompanhá-lo na integralidade. Perfeito. Ok? Doutor Eduardo? O 2021 já consta como acompanhando o voto de Vossa Excelência. Perfeito. Então, processos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Os demais ficam para votação virtual. Eu estou observando aqui o de número 4, não tem os votos ainda lançados. Sim, é porque ficou para adiar. Adiado aqui para o dia 21, que já foi lançado o voto do desembargador Saraiva, não é isso? O desembargador Saraiva foi quem foi relator, foi pauta. Nos demais, mantido os votos. Eu ratifico todos os meus votos. Tem parecer oral? Pelo acolhimento das preliminares, já verifiquei antecipadamente. Perfeito. Então, nem outro. Podemos encerrar, então, às 14h59. Eu declaro, antes de declarar encerrada, a nossa próxima sessão fica para dia 21, quinta-feira da próxima semana. No horário ordinário, às 8 horas. Tá certo. Muito obrigado a todos e às 15 horas declaro encerrada a presente sessão.